Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste domingo, nós estamos celebrando o quinto domingo depois de Pentecostes e dentro da oitava também da festa de São João Batista, dentro da festa de São João Batista. Amanhã, com a graça de Deus, segunda-feira, vai ser dia 29, dia dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Então, assim, supostamente hoje seria a vigília, mas como caiu no domingo, então no calendário ontem foi feita uma vigília antecipada dos apóstolos São Pedro e São Paulo, conforme está escrito ali nas rubricas do missal romano. Sendo assim, hoje nós celebramos o quinto domingo depois de Pentecostes com a comemoração da oitava de São João Batista. As leituras da Santa Missa de hoje, a epístola extraída da epístola do apóstolo São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 15, onde o santo apóstolo nos diz: caríssimos, sede todos de um mesmo sentir na oração, compassivos, amigos dos irmãos, misericordiosos, modestos, humildes, não retribuindo mal por mal, nem maldição por maldição, mas pelo contrário, bendizendo, pois foi para isto que fostes chamados, a fim de que possuais a bênção celeste como herança. Porque o que quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não profiram engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e vá após ela. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor está contra os que fazem o mal. E quem é que vos poderá fazer mal, se vós fordes zelosos no bem? E até, se alguma coisa sofreis pela justiça, sois bem-aventurados. Portanto, não temais as ameaças dos maus, e não vos perturbeis, mas bendizei Cristo Senhor em vossos corações. No Santo Evangelho de hoje, nós vamos escutar na Santa Missa, extraído de São Mateus, no capítulo 5, versículos de 20 a 24. E o texto nos diz: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será condenado em juízo. Pois eu digo-vos que todo aquele que se irá contra o seu irmão será condenado em juízo. E o que lhe chamar raca a seu irmão será condenado no conselho. E o que lhe chamar louco será condenado ao fogo da geena. Portanto, se estás para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares aí que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem fazer a tua oferta. Podemos nos assentar então? Meus filhos caríssimos, hoje esta liturgia da qual nós participamos recorda para nós algo que é de suma importância, que é a questão da veracidade da nossa religiosidade. De nada adianta a gente querer simplesmente manter uma piedade, ou uma devoção, ou uma religiosidade que seja apenas de exterioridades. É um grande risco, é um grande perigo que todos nós corremos, todos nós, eu digo todos nós, leigos, sacerdotes, etc. Então ninguém está escape desse grande risco. Viver essa religiosidade apenas de conceitos, de aparência, mas não viver realmente na prática. Então, tanto o Santo Evangelho que a gente acabou de escutar,
quanto à epístola tratam da mesma temática, da mesma situação. Vamos por partes, eu vou começar do Evangelho e depois comentar sobre a epístola. Então já começa logo de cara nosso Senhor dizendo: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Para a gente poder compreender melhor esta sentença, esta frase, é necessário perguntar-nos quem eram os fariseus, né? Para começo de conversa. Então o que nosso Senhor está dizendo? A vossa justiça precisa exceder, ou seja, precisa ser maior do que a justiça dos escribas, mestres da lei e fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo religioso, dentro ali do judaísmo, que se propunha a viver de uma maneira mais estrita, mais rigorosa a lei. Ou seja, todos aqueles que viviam a fé ordinária, do dia a dia, comum, e tinha este outro grupo que fazia uma proposta: e se a gente viver a fé de uma forma mais rigorosa, mais atentos aos mínimos detalhes, não fôssemos apenas aquele fiel mediano comum, digamos assim. E se a gente fosse um fiel, mal comparando, seria tem um religioso ordinário, comum, e tem um religioso premium, a versão, mais ou menos isso, mas só para a gente poder entender em linguagem odierna, quem eram os fariseus. Então, eram pessoas religiosas que faziam um voto, uma proposta: eu quero viver uma religiosidade mais rigorosa, no sentido de serei mais zeloso. Talvez a palavra que se encaixe bem aqui. Quero ser bem zeloso. Zeloso a tal ponto de seguir os preceitos da lei nos seus mínimos detalhes e cumprir à risca tudo aquilo que a lei pede. Então, portanto, eles tinham a proposta inicial, a proposta original, era uma coisa interessante, não era uma coisa ruim. Vamos ser tão fiéis e vamos ser tão rigorosos a ponto de viver quase que uma religiosidade perfeita. Qual era o grande problema que surgiu disso daí? E por que em vários momentos no Evangelho nós vamos encontrar o nosso Senhor tendo embate com os fariseus? Por causa da hipocrisia. Inclusive, a hipocrisia era tão forte que ela acabou se tornando sinônimo, a palavra fariseu acabou se tornando sinônimo de hipocrisia, mesmo no nosso linguajar, para vocês terem uma ideia, a hipocrisia deles foi tão emblemática que acabou se tornando, a palavra fariseu acabou se tornando sinônimo de hipocrisia. Quando alguém está cometendo alguma hipocrisia, você está sendo fariseu, Ou seja, o que era a priori para ser praticamente um elogio, tudo por quê? Na prática, vamos ser rigorosos, vamos ser bem religiosos, vamos ser fiéis às nossas tradições, isso na lei, melhor dizendo, na letra. Mas na prática, o que acontecia? Na prática, eles mesmos não cobravam dos outros, exigiam dos outros aquilo que muitas vezes eles mesmos não praticavam. Então, só recapitulando, a proposta era boa, a prática é que era fraca. Por isso, nosso Senhor começa a sentença do Santo Evangelho de hoje dizendo: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, se vocês se comportarem como eles, querendo ser extremamente religiosos e piedosos apenas pelo lado exterior, mas não houver verdadeiro comprometimento, não houver verdadeira conversão interior, então não entrareis no reino dos céus. E eu já disse isso várias vezes: não vai ser o meu barrete, nem os véus, nem os ternos que vão nos levar para o inferno. Se não houver verdadeira conversão de vida, se não houver, eu sei toda a teologia, eu sei a suma teológica de trás para frente, eu sei falar no idioma dos anjos em braille, pode saber o que você quiser, vai para o inferno de barrete, casula, véu na cabeça, terno, gravata e sobretudo, e cachecol, vai fazer estilo como o capiroto lá nos quintos dos infernos.
se não houver verdadeira conversão do coração. Então está cheio de religioso por aí, e mesmo dentro da tradição a gente não está escape não. Mesmo dentro da tradição a gente não está escape não. Se sente doutor da teologia, eu sei isso, eu sei aquilo, outro. Porque tudo vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Quanta vaidade, quanta prepotência, quanto coração cheio de si mesmo e pouco cheio de Deus, né? Vazio de Deus, melhor dizendo, né? Cheio de si mesmo e vazio de Deus. E nosso Senhor continua: ouvistes o que foi dito aos antigos. E aqui é muito interessante, porque vejam, nosso Senhor, ele mesmo já tinha dito isso noutra passagem, quando ele diz assim: eu não vim abolir a lei e os profetas, mas eu vim dar-lhes pleno cumprimento. Então vejam que nosso Senhor, ele recorda aqui os preceitos antigos, e nosso Senhor não está abolindo, ele não está removendo os preceitos antigos, não, a gente prestar atenção, ele está elevando-os. E o mais curioso é que a lei antiga tinha fama de ser extremamente rígida, e se a gente parar para prestar atenção, o nosso Senhor mostra que o segmento dele é ainda mais rígido. O segmento do Evangelho é radical. Não tem meio termo. Vejam que o modernismo, o protestantismo, eles mudaram o discurso. Se você prestar atenção, o discurso da renovação carismática, o discurso do pentecostalismo, é uma maneira de dizer, é quase que mostrando que o Deus do Antigo Testamento é completamente diferente do Deus do Novo Testamento. Nós temos um Deus do Antigo Testamento que era um carrasco, dominador e castigador, terrível, que fulminava a pessoa com um raio, e enquanto o Deus do Novo Testamento é todo bonzinho, todo misericordioso, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. E aqui nosso Senhor mostra que se a lei antiga era rígida, a nova lei do amor é até mais rígida. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado em juízo. Pois eu vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão será condenado em juízo. Nosso Senhor eleva ainda: não matarás. E aqui nosso Senhor está dizendo: não matarás não é só retirar uma vida, se estende mesmo uma ira contra o próximo, já é interpretado como o não matarás. É o que eu sempre digo para vocês quando a gente fala sobre instruções sobre o catecismo, A gente aprende o catecismo, quando a gente aprende ali os 10 mandamentos, eu sempre falo o quê? Não vamos ficar só no título do mandamento. Os 10 mandamentos são 10 sentenças curtas ali, para facilitar a gente a decorar, para facilitar a gente a adentrar no tema, mas por detrás de cada um dos mandamentos tem uma infinidade de desdobramento deles. Padre, eu nunca matei, será que não? Você pode nunca ter pego uma R15, uma AK-47, um 38, você pode ser, nunca tirou a vida de outra pessoa, mas e as palavras afiadas, e a língua maledicente, uma língua, por exemplo, que rouba a boa fama de outra pessoa, e aí? Tirei o direito da outra pessoa de ter boa fama, levantei um falso testemunho, espalhei um boato sobre alguém, depois eu comprovei que era mentira, mas agora o estrago já foi feito, porque eu plantei em cabeças de outras pessoas, por causa do meu comentário, outras pessoas vão olhar com desconfiança para aquele sujeito, para aquela sujeita, e mesmo que eu queira voltar atrás agora, me recordei aqui de uma historinha que eu escutei há uns anos atrás, do rapaz que foi na paróquia para se confessar, padre, eu quero me confessar, eu estou arrependido. O que você fez, meu filho? E o rapaz diz: padre, eu espalhei um boato, eu fiz uma fofoca sobre uma pessoa, espalhei um boato, levantei um falso testemunho, espalhei um boato na cidade sobre uma pessoa, e agora mas eu estou arrependido porque eu sei que o que eu falei
é mentira. Né? O senhor me dá a absolvição? E o padre falou, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma penitência. Você vai cumprir a penitência primeiro e depois você volta aqui que eu vou te dar a absolvição. E aí o rapaz falou, sim senhor padre, então tudo, vou fazer tudo que o senhor mandar. Então sua penitência vai ser a seguinte, você entregou a ele um travesseiro. Um travesseiro desses de pena de ganso. Falou agora, aí o rapaz estranhou, pegou o travesseiro, o padre falou, sobe lá na torre da igreja. Vai lá na torre da igreja. Chegando no alto da torre da igreja, na janelinha do sino, sacuda este travesseiro e solte todas as penas. O rapaz não entendeu nada, mas obedeceu. Ele disse que iria obedecer o sacerdote. Subiu no alto da torre, sacudiu bem a fronha lá e soltou todas as penas. E claro, imediatamente o vento soprando espalhou pena de ganso pela cidade inteira. O rapaz desceu da torre, voltou ao confessionário. Pronto, padre, já fiz o que o senhor mandou. E agora? E o padre disse, agora você vai pela cidade catar pena por pena e botar de novo dentro deste travesseiro. Mas padre, pelo amor de Deus, disse o rapaz apavorado, isso é impossível. E o padre disse, pois é, eu só quis fazer isso para te mostrar o nível do que você fez. Como você vai recuperar agora a honra daquele que você difamou? Já foi espalhado no vento. O padre fiz isso para você refrear, aprender a refrear a tua língua. Aprender a verificar uma coisa antes de difamar o outro. Então está aqui o evangelho de hoje. Está aqui o evangelho de hoje. Não matarás, diz a lei antiga, pois eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão será condenado no juízo. Quem chamar de raca ao seu irmão será condenado no conselho, e o que lhe chamar de louco será condenado ao fogo da hiena. Isso aqui é tremendo, né? Porque a gente chama de coisas bem piores do que louco. Mas enfim, portanto, se estás para fazer a sua oferta, e assim termina o nosso Senhor no texto de hoje, diante do altar, e lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois apresenta a sua oferta diante do altar. Com isso, nosso Senhor está querendo dizer o quê? Que muitas vezes a gente vem piedosamente, seja na igreja, nas nossas orações pessoais, etc. Parece que somos duas pessoas, né? Então, aqui a gente se comporta de uma forma, mas lá fora se comporta de outra maneira. Mas que tipo de fé é esta? Que tipo de cristianismo é esse? Que cristianismo é esse que se vive apenas dentro de quatro paredes? Que tipo de cristianismo? É isso que o nosso Senhor está dizendo para nós. De que adianta? Que tipo de oferta da minha vida eu vou ofertar a Deus se eu saindo da igreja ou fora dos meus momentos de oração, de leitura, de meditação, de rosário, seja lá, etc., eu me transformo completamente em outra pessoa. Como que posso oferecer a Deus um sacrifício puro e livado, se Deus conhece o interior dos nossos pensamentos, dos nossos corações, como nos diz o salmista no Salmo 138. Senhor, vós me sondais e conheceis. De longe penetrais meus pensamentos. A palavra nem chegou aos meus lábios, e vós, Senhor, inteiramente já a conheceis. A gente pode enganar todo mundo, mas a Deus, nosso Senhor, a gente não engana. Podemos ser, inclusive, São Francisco de Sales diz isso, São João Clímaco falava isso também, nos nossos estudos das quintas-feiras a gente tem visto isso, muito religioso, que passa muito fiel, que passa para os de fora uma imagem de extrema piedade. Quem olha de fora diz, eis um católico exemplar, que maravilha de católico, mas internamente não é nada daquilo, né? Passa apenas uma casca, uma coisa por fora, apenas uma aparência. E aqui, confirmando, corroborando tudo isso que a gente já refletiu até agora, nós encontramos o apóstolo São Pedro na epístola de hoje, justamente dando para nós, já que nosso Senhor, veja que bela conexão, nosso Senhor no Evangelho diz,
Nossa justiça, ou seja, a nossa piedade, a nossa santidade, não deve ser apenas exterior, não deve ser apenas de palavras, mas de gestos concretos. E para nos ajudar nesse processo, nós temos a epístola do apóstolo São Pedro, dizendo para nós algumas dicas concretas de como podemos fazer, de como podemos realizar isso, de que maneira podemos realizar isso, de que formas concretas a gente pode fazer isso na nossa vida. Então vamos ver os conselhos do apóstolo São Pedro. Sede todos de um mesmo sentir na oração, compassivos, amigos dos irmãos, misericordiosos, sede todos de um mesmo sentir na oração, é uma maneira de dizer que estejamos todos unânimes na mesma fé. O mesmo sentir na oração é que busquemos as mesmas coisas, caminhemos numa mesma direção, busquemos o mesmo ideal, que é a nossa salvação, que é a nossa santificação. Essa é a beleza da oração da igreja, Essa é a grande beleza da oração da igreja. Saber que essa Santa Missa que a gente está celebrando aqui hoje é a mesma missa que está sendo celebrada em diversos outros locais. E que as nossas intenções, apesar de estarmos fisicamente separados, mas numa mesma fé e numa mesma intenção, estamos unidos hoje aos fiéis do Brasil, os do Dom Altamira na Colômbia, os do Dom Voar no Canadá e os do Dom Merardo no México e assim sucessivamente. Então, unidos numa mesma fé. Sede compassivos, amigos dos irmãos, misericordiosos, modestos, humildes, não retribuindo o mal com mais mal. Pelo contrário, bem dizendo, porque foi para isto que fostes chamados, a fim de que possuais a bênção celeste como herança. A gente tem uma pressa muito grande de maldizer. Somos apressados em julgar, somos apressados em nos irar. E não é São Pedro somente que fala isso, O apóstolo São Paulo, noutra passagem, também fala a mesma coisa. Todo homem deve ser moroso para falar, mas atento para... Moroso para falar, mais moroso ainda para se irritar e sempre pronto para escutar, que é exatamente o oposto do que a gente faz. Que pressa que nós temos o tempo inteiro de julgar. E o detalhe, como se nós fôssemos o paradigma e o modelo de perfeição. Esse aqui é a grande ironia da coisa. Apontar o dedo simplesmente é um prazer. Parece que dá um gozo interno de apontar o dedo para o defeito do outro, porque é uma maneira de tentar de me validar de alguma forma. É uma maneira de dizer para mim mesmo, sem palavras, ó como eu sou bom. Mas isso é muito mesquinho, porque é a atitude do invejoso, É a atitude do invejoso. Se você parar para pensar, como que procede, como que age a pessoa invejosa? Ela não luta, não trabalha para fazer crescer as suas próprias qualidades. Ela só consegue enxergar a qualidade nela diminuindo o outro. Então, percebe a situação? Em vez de elevar o seu nível, ela precisa diminuir o outro para poder se sentir superior. Precisa desprezar o próximo para poder se sentir superior. Então, não está elevando o nível de nada aqui. Porque aquele que quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não profiram engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e vá após ela, ou persequere eam, como diz o texto em latim. Uma tradução talvez mais literal seria perseguia.
procura a paz e persegue essa paz, vai atrás dela. Porque os olhos do Senhor estão voltados sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor se volta contra o que faça o mal. E aqui é muito interessante, porque todas as vezes, todos nós, não adianta dizer que não, que todos nós temos essa tentação. Todas as vezes que a gente lê um texto bíblico, todas as vezes, sobretudo, se for o Evangelho, todas as vezes que a gente olha uma recomendação desse tipo, a tentaçãozinha que grita dentro de nós é sempre nos colocar no papel dos mocinhos, os outros são os vilões, os outros são os vilões. O problema é sempre os outros, como já dizia aquela máxima francesa, o inferno são os outros, o inferno são os outros, Então, assim, aqui, aí, ó, como é que, no geral, como é que, no geral, o cristão farisaico age. Deixa eu ver aqui o texto. O texto está dizendo, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então, os olhos do Senhor estão sobre mim. Mas ele se volta a sua face contra, mas o rosto do Senhor está contra os que fazem o mal. Então está contra todos os outros. Quem foi que te disse que você é o justo e que os outros são os maus? É uma pergunta honesta que eu preciso fazer a mim mesmo. Mas quem foi que disse que eu sou sempre o bondoso? Será que a face do Senhor também não se volta contra mim? Será que o mal também, eu não tenho praticado o mal e por isso mereci que o Senhor virasse contra mim a sua face? Será que não é hora de suplicar ao Senhor e dizer, Senhor, tende piedade de mim? Senhor, não escondais a vossa face, como disse o salmista em tantos outros salmos. Senhor, não me escondais a vossa face. Senhor, se voltardes para nós, seremos salvos. Olhai, Senhor, dos altos céus e observai. Visitai, Senhor, a vossa vinha e protegei-a. E quem de vós vos poderá fazer mal, se vós fordes zelosos no bem? E essa frase é necessária uma reta interpretação dela, Porque aqui muito da teologia pentecostal, ou chamada teologia da prosperidade, interpreta de maneira errônea essa frase, Então, assim, se vocês forem firmes no bem, se caminharem firmes no bem, quem é que pode vos fazer mal? E é muito comum você chegar em qualquer grupinho de oração da RCC e vamos usar aquelas palavras do apóstolo São Paulo, quem poderá nos abalar? Quem poderá nos... se Deus é por nós, quem será? Quantas vezes a gente já ouviu essas frases que infelizmente são versículos bíblicos belíssimos, mas que foram transformados em simples clichês, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é meu pastor e nada me falta. Dá a impressão de que assim, basta você rezar bastante, basta você, enfim, ser bondoso e piedoso e nada de mal vai te acontecer. E não é bem assim. Se fosse dessa forma, grandes santos, grandes místicos não sofriam tentações, ataques terríveis do demônio. Se fosse dessa forma, nenhum dos mártires teria sido humilhado, trucidado em arena de leões e qualquer coisa assim. Então, isso não está querendo dizer, não quer dizer que aquele que for fiel a Deus ficará isento dos tormentos. E aqui eu termino a nossa reflexão. Aquele que é fiel a Deus não fica isento da perseguição. Aquele que é fiel a Deus não fica isento dos tormentos, não fica isento das tentações. No entanto, mesmo diante desses momentos, como tem uma certeza sobrenatural, uma certeza grandiosa do amor e da presença de Deus, vai se manter sereno mesmo diante destas situações. É o caso dos mártires que iam em direção à sua execução e iam cantando, como está lá nos Atos dos Apóstolos. Sei das dificuldades, sei das tentações, mas não vou me deixar abalar e não vou perder a minha fé, nem vou diminuir, enfraquecer a minha fé por causa disso.
Então, se vós fordes zelosos no bem, quem vos poderá fazer o mal? Porque quando caminhamos na graça, mesmo aquilo que os outros fazem para nós, achando ser um mal, olha o tamanho desta graça. Porque aquilo que o outro faz para mim, achando que está me fazendo um mal, eu posso converter aquilo num bem. Como assim, padre? O outro está me injuriando, está me diminuindo, está me xingando, está me caluniando. Qual é a nossa primeira reação? Reagir. Nossa primeira reação é redundante mesmo, né? Nossa primeira reação é querer uma autojustificação, querer se defender a si mesmo. Não, mas não é assim, essa não. Isso não deixa de ser, de certa forma, um apego. Um apego. Nosso Senhor já tinha dito isso no Evangelho. Quem se apegar à sua vida vai perdê-la. Mas quem não tiver medo de perder a sua vida, este vai ganhá-la. Eu termino aqui contando mais uma historinha da vida real, de quando eu estava lá ouvi essa história uma vez, do motorista, um dos motoristas do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Tinham 2 motoristas, sempre ficavam 2 motoristas de plantão, porque qualquer emergência que chamassem o arcebispo, ele tinha que estar com o carro pronto para levar o arcebispo para onde fosse. Então sempre tinham 2 motoristas de plantão. E o motorista geralmente chegava e ficava sempre lá. O trabalho dele era não só dirigir, mas cuidar dos veículos, Então, quando não estava dirigindo, ele ficava na garagem com a flanelinha, limpando o carro, aquela coisa. Então chegaram os 2, só que assim, um chegou primeiro, estava lá o outro chegou, e esse outro, o segundo motorista, teve coitado, estava tendo um dia ruim. Quando ele chegou, o primeiro que já estava lá, vamos chamar de A e B, Quando o motorista B chegou no serviço, o motorista A já estava lá. E o motorista A só disse, bom dia, foi só isso. Bom dia. E o motorista B já vomitou em cima dele um bando de xingamentos e ofensas e não sei o que lá. Você se sente melhor do que os outros, está aí com essa carinha toda de tranquilinho, como se você fosse... Você sempre age assim, Como se você fosse santinho, como se fosse perfeitinho, como você... E o motorista A não abriu a boca, não respondeu, continuou fazendo o trabalho, entendeu que o colega estava num dia ruim, silenciou. No dia seguinte, o motorista B chegou para trabalhar, mas ele estava profundamente envergonhado. Ele entrou meio receoso. Como que eu vou olhar para a cara do meu colega hoje? Depois de tudo que eu falei para ele ontem. E ele entra meio que pisando em ovos lá na garagem do prédio da arquidiocese. E quando chega lá, o motorista A olha para ele com um sorriso e diz, bom dia, o senhor está melhor? O motorista B se apressa a dizer, bom dia, olha meu irmão, eu preciso te pedir perdão por tudo que aconteceu ontem, eu não estava bem, eu estava um problema em casa, não sei o que lá, e eu acabei descontando em você que não tinha nada. E o motorista A disse, você não deve nenhuma explicação ou nenhuma satisfação para mim, está tudo bem. Mas como assim está tudo bem? Eu te ofendi, eu te disse coisas horríveis. Não, você me ofendeu, você não me atirou. A única coisa que eu posso dizer para você é que você é muito ruim de mira. Ele falou assim, você é muito ruim de mira, é verdade. Você atirou para todos os lados, mas meu amigo, você não acertou uma no alvo. Porque tudo que você me disse, você me chamou de sem vergonha, eu não sou. Você me chamou de, não sei, eu não sou. Tudo do qual você me classificou, eu tenho consciência de que eu não sou. Então, você atirou para todos os lados, não acertou o projétil uma vez,
no alvo. Então, nada disso que você falou me atingiu, porque, né? Porque ele não se permitiu ser atingido. Porque ele não se permitiu ser atingido. Esse é o grande problema nosso. Nossa vaidade e o nosso ego. Se alguém nos critica, se fala alguma coisa, não sei, a gente imediatamente veste a carapuça e se sente muito. Sabe por quê? Porque ainda estamos apegados a nós mesmos. Porque ainda estamos apegados ao nosso orgulhozinho e à nossa vaidade. Não deixa que a opinião do outro se torne... Eu li essa frase um tempo atrás, eu achei tão interessante que eu falei, vou adotar para mim. Não permita que a opinião dos outros se transforme na sua realidade. É apenas a opinião do outro. Ele tem direito de manifestar, mas não passa de opinião dele. Ah, você é um modernista, né? Sua opinião, obrigado. Opinião. Embora eu não a tenha pedido, mas é a sua opinião. O outro, como eu falei, quando a gente está no bem, aqui eu termino com esse conselho final do apóstolo São Pedro. Aquele que caminha e que cresce no bem, se vós vos firmardes no bem, diz o apóstolo São Pedro, quem vos poderá fazer o mal? Mas repito aqui, não que aquele que caminha no bem fique isento dos males, não é isso? Mas aquele que caminha no bem não vai se permitir atingir pelo mal, porque aquilo que o outro faz para mim, julgando ser um mal, eu posso utilizar aquilo como um bem. Mesmo, por exemplo, uma ofensa, mesmo, por exemplo, uma injúria, na boca do outro é uma injúria, na boca do outro é uma ofensa. Para mim, é uma oportunidade de mortificação. Eu estou transformando a lança e a flecha do outro, eu estou transformando em benefício. Aquilo que o outro está usando para me julgar, me criticar, mas eu uso como mortificação. É isso mesmo, aceito tudo isso. Aceito tudo isso. Sou miserável, sou pecador. É isso mesmo. É que na letra é fácil de entender, mas na prática a coisa é outra. Né? É bonito a gente abrir o Evangelho e ver lá como Nosso Senhor diz, quem se humilha será exaltado. Aí a gente abre o texto e diz, que coisa linda. Mas quando a humilhação chega para nós, eu sou o primeiro a querer enforcar o que me humilhou. Aí a gente abre a Bíblia e diz assim, nossa, olha aqui, Jesus está dizendo, se te esbofetearem uma face, oferece a outra. Aí quando me esbofeteiam a face, eu digo assim, eu quero perder o meu réu primário com você. Imagina. Então vejam como é que na prática a gente muda totalmente isso. Mas estão aqui, caríssimos, não me alongo mais, esses são alguns conselhos práticos que o apóstolo São Pedro nos dá, de forma como a gente pode incrementar e crescer cada vez mais na nossa vida espiritual. Claro que tudo isso que a gente refletiu até aqui não tem efeito nenhum se não formos guiados, iluminados pela graça de Deus. Portanto, supliquemos a graça de Deus, nosso Senhor, pela poderosa intercessão dos santos, de forma especial esses a quem nós celebramos nesse mês de junho. Então acabamos de fazer a festa de São João Batista, estamos dentro da sua 8ª ainda. Peçamos também a intercessão de São Pedro e São Paulo, cuja festa celebramos amanhã. Peçamos ao Senhor pela intercessão dos santos, pela intercessão dos santos apóstolos, pela intercessão dos santos mártires, que nós também sejamos fiéis e capazes de suportar tudo e qualquer coisa por amor a Cristo e por amor ao reino dos céus, porque é verdadeiramente nos humilhando que alcançaremos a graça da nossa salvação. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.